Meus amigos, tudo bem? Firmes e fortes, prontinhos, preparados aí para a nossa 10ª aula, fechando esse pacotezinho aí já de 10 aulas já. Então vamos hoje começar a parte de sistema de equações. Então na 10ª e 11ª aula, vamos falar sobre o sistema de equações, um assunto bem legal que nós vamos abordar. Tranquilos até aí? Cadê os pilotos, né? Procurar os pilotos. Então quando eu falo em sistema em matemática, ela tem uma função de conjunto e um sistema de equações. Então, é um conjunto de equações. No nosso caso, nós vamos trabalhar com um sistema com duas equações e duas variáveis. Porque se você tivesse 3 equações e 3 variáveis, já é um sistema linear, que não é o nosso caso. Então, vamos trabalhar o nosso sisteminha. Falando sobre o sistema, nós vamos trabalhar com o sistema nesse formato aqui. AX é igual a C. Então, AX mais BY é igual a C. A1x mais B1y é igual a C1. Aqui são chamados de termos independentes. E aqui são as variáveis, x e y. E os números que estão antes das variáveis nós chamamos de coeficientes. Então essa é a relação que nós temos aí. AX mais BY é igual a C. A1x mais B1y é igual a C1. Então são duas equações. Veja que o x eu mantive e o y também, porque são as variáveis. Ou seja, cada letra aqui está associada a um número. Então x é um número e y é outro número. O que eu vou recordar agora de vocês? É a nossa primeira parte, a nossa briga de hoje. Vamos relembrar a parte de cálculos. Existe o método da adição, existe o método da comparação e o método da substituição. Então eu vou mostrar primeiro pelo método da adição. Depois eu vou comentar um pouco a comparação. E algumas pessoas me perguntam assim, Bruno, qual seria o melhor método para resolver um sistema? Eu digo, depende do sistema apresentado. Eu gosto de trabalhar a adição, mas, a depender do sistema, pode ser uma comparação ou pode ser uma substituição. Agora, o que eu acho melhor, assim, dependendo das situações, das condições, a adição melhor. Assim, a nível de aplicabilidade, ele torna mais fácil a situação em vários casos. Então, eu acho melhor a adição. Então, vamos lá, a primeira parte da aulinha. Vamos aprender a parte dos cálculos. Processo da adição. Então, essa situação que nós temos aí, o processo da adição. Vamos lá, vamos botar aqui embaixo, que aí lá eu aproveito as letrinhas. Então, resolva os sistemas ok? Então vamos lá ver a letrinha A, dar aquela paradinha especial. Se quiser copiar. Então, esse é um sistema clássico. O que consiste no método da adição? O próprio nome diz adição. Adição vem de somar, né? Então você vai somar as duas equações. E no momento que você somar as duas equações, uma variável desaparece. Então eu tenho x mais y que é igual a 12, x menos y é igual a 4. Vai somar a relação.
E aí eu posso aplicar o método adição, nesse caso, em todo o sistema eu posso, só que existem situações que eu tenho que fazer um processo a mais. Nesse caso eu posso aplicar diretamente o sistema da adição, porque na hora que eu somar a primeira e a segunda equação, uma variável desaparece. Então, se eu tenho y e eu tiro o y, eu fico com o quê? Sem nada. Se eu tenho R$ 2, eu perco R$ 2, eu fico sem nada. Não esqueça que aqui subentende que é quanto? 1 e 1. Vou botar até de vermelhinho aqui. Então, nós temos x mais x, 2x, que é igual a 12 mais 4, 16. X é igual a 16 dividido por 2, x é igual a 8. Então essa é a relação que nós temos aí. X igual a 8. Pronto. Então o primeiro passo, nós encontramos o valor de uma variável. Encontramos o valor de x. O segundo passo, você escolhe uma equação. Eu vou escolher a primeira, tanto faz a primeira como a segunda. E você substitui, porque você já sabe que x é igual a 8. E o mesmo valor de x é em cima e embaixo, os valores são iguais. Então o que eu faço? Eu tiro x, coloco 8, mais y, que é igual a 12. Y é igual a 12. Vou passar para o outro lado, então eu mudo a operação. Eu estou somando, eu passo subtraindo. Y é igual a 4. Então está aí o meu sisteminha. Y é igual a 12 menos 8. Y é igual a 4. Beleza? Vamos fazer outro caso, dar aquela paradinha especial. Vou colocar uma letra B aqui. Então eu tenho um sistema 2x mais y é igual a 13, x menos y é igual a 2. Eu posso aplicar o método da adição? Posso. Porque quando eu somo aqui as duas equações, uma variável ela desaparece. Como assim? 2x mais x, 3x. Y menos y, mais y com menos y. Some. Então essa é a relação que nós temos aí. E aí novamente eu posso aplicar diretamente o método da adição, porque eu tenho mais y com menos y. E soma elementos com sinais diferentes, ou seja, é o mesmo número, apenas apresenta sinais diferentes. Ou seja, nós teremos aí como resultado 0. Então eu não vou colocar 0 ali. E aí, ó, aqui subentende que é 1. Então 2x mais x, teremos 3x, que é igual a 13 mais 2, ó, somando, ó, é igual a 15. Então x é igual a 15 dividido por 3. X é igual a quanto? Assim. Se está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então x é igual a 15 dividido por 3. X é igual a 5. Então x é igual a 5. X é igual a 5. Então 2 vezes 5 mais y é igual a 13. 2 vezes 5 é igual a 10. 10 mais y é igual a 13. Y é igual a 13 menos 10. Y é igual a 3.
Então essa é a relação que nós temos aí. O valor de y corresponde a 3. Vou passar aqui rapidinho. Tranquilos, beleza? Então, encontramos aqui x, só botar aqui, ó, x e y. Então esse é um caso fácil do sistema. Você bateu o olho, olhou e resolveu. Agora eu vou colocar uma situação adversa. Uma situação C. Então aqui igual a 16. E aqui igual a 23. Então você parou, observou e observa que eu não posso realizar a soma. E por que eu não posso realizar a soma? Porque eu tenho 3x mais 4x. Não vai cortar. Eu tenho 2y mais 3y. Também não vai cortar. Então significa dizer, Bruno, que eu não posso realizar a soma. Não. Significa dizer que você vai ter que fazer um processo. E eu vou dar a dica desse processo agora. Primeiro passo. Escolher uma letra. Vamos escolher x. Escolher y. Pronto, escolhi o y. Segundo passo. Multiplicar a equação pelos coeficientes da letra escolhida. Cuidado, vou botar assim, cuidado. Ó, inverter os coeficientes. Então, multiplicar a equação pelos coeficientes da letra escolhida. Aí temos que ter cuidado em inverter os coeficientes. Vou só apagar aqui, ficou meio feio aqui na imagem. Tranquilos até aí? Então eu escolhi o y. Então vou colocar aqui para vocês de azul, ó. 3x mais 2y, que é igual a 16. 4x mais 3y é igual a 23. Então, os coeficientes são esses daqui, o 3 e o 2. Então, eu vou multiplicar a equação de cima por 3 e a equação de baixo por 2. Então, essa é a relação que nós vamos fazer. Escolhemos uma letra, escolhemos o y, e aí vamos multiplicar as equações pelos coeficientes invertidos. Pronto. Terceiro passo. Olhar o sinal. Como assim olhar o sinal? A minha letra y apresenta coeficientes positivos, ou seja, os coeficientes possuem o mesmo sinal.
Então significa dizer que na hora da multiplicação, os termos têm que ter sinais diferentes. Então você olha, a letra escolhida é a y. Os coeficientes da letra y são coeficientes o quê? Que possuem o mesmo sinal. São positivos. Então significa dizer que os termos aí apresentados, ou seja, os coeficientes, um deve ser positivo e um deve ser negativo, deve ter sinais diferentes. Então essa é a relação que nós temos aí. Então, ó, sinais iguais. Então aqui tem que ter sinais o quê? Diferentes. E a sua pergunta é assim, então quem vai ser o positivo e o que vai ser o negativo? É livre a situação, você decide. Pode ser tanto em cima e embaixo. Então, ó, sinais iguais. Então aqui tem que ter sinais o quê? Diferentes. Então você depois anota essa dicasinha aí. Então a coluna do y possui sinais iguais. Então a dos números da multiplicação tem que ter sinais diferentes. Não pode esquecer. Uma coluna vai ter sinais iguais e a outra tem que ter sinais diferentes. Então, por gentileza, dá aquela paradinha especial que vamos chegar nessa situação aqui apresentada. Vai trazer? Pronto. Escolhemos o y. Invertemos os coeficientes multiplicando. 3 e aqui o 2. Os sinais são iguais. Então significa dizer que aqui tem que ter sinais diferentes. Agora, onde eu vou colocar o menos, tanto faz. Eu vou colocar o menos aqui em cima. Aqui em cima. Então teremos, cuidado, você vai ter que multiplicar toda, e eu digo a vocês, toda a equação por menos 3. Então 3x vezes menos 3, menos 9x. 2 vezes menos 3, menos 6y. 16 menos 3, menos 48. Então não pode esquecer que você vai ter que multiplicar toda a equação por menos 3. E aí, a de baixo toda por 2. 4x vezes 2, 8x. 3 vezes 2, 6. Mais 6y. Que é igual a 23 vezes 2, 46. Aí agora eu posso somar. E por que eu posso somar? Porque eu tenho menos 6y com mais 6y. Cortando os termos. Menos 9x mais 8x significa dizer menos x, que é igual a menos 2. Multiplica por menos 1. X igual a 2. Então, menos 9 com mais 8, não esqueça, a soma de elementos com sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, menos 48 com mais 46 vai dar menos 2. Nós vimos que o elemento que possui x não pode ser negativo. Então, x igual a 2. Deixa eu só apagar ali o outro lado. E vamos fazer a letra D. E aí já coloquei o passo a passo para vocês. E isso não tem jeito assim, gente. É um processo mecânico mesmo. O hábito que faz a força. Vamos escolher uma letra? Vamos escolher a letra X agora? Vamos escolher essa de cá?
Então essa é a letra escolhida. Escolhemos o x. Beleza? Eu vou colocar aqui embaixo a equação. Só para aproveitar a parte ali. Se eu escolho o x, eu devo inverter a posição dos coeficientes. Eu vou multiplicar por cima por 3, embaixo por 2. Então, ó, 3 em cima, 2 embaixo. Aí eu não posso esquecer a questão do sinal. Aqui os sinais são iguais. Então, aqui tem que ser diferentes. Que eu comentei com vocês que a questão do sinal é uma igual e a outra o quê? Diferente. Beleza aí? Então, cuidado, ó. 2x vezes 3, nós temos 6x, mais 5y vezes 3, 15y, que é igual. Ô, gente, vou botar o menos aqui embaixo que eu vou esquecendo, ó. 12 vezes 3, 36. Então, 3x menos 2, menos 6x. 2 vezes menos 2, menos 4y, que é igual a menos 14. Soma. E aí nessa soma, corta isso daqui, porque são mesmo número com sinais diferentes. Aí eu tenho mais 15y e 4. Então aí eu vou somar e vou encontrar 11y. 36 menos 14, vou encontrar 22. Então y é igual a 22, dividido por 11. Y é igual a 2. Tranquilos? Beleza? Então, ó, x cortou. 15 menos 4, 11y. 36 menos 22, menos 14, 22. O 11 está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Então, y é igual a 2. Agora vamos encontrar o x. Vamos embora no x. Então, vou escolher uma equação. Nunca escolha essa de cá, porque você vai perder tempo. Escolha de cima, a base, que é a mesma coisa. Então, eu vou pegar de baixo. 3x mais 2y é igual a 7. Então, x é o que eu quero descobrir. Porque o y eu já sei que y é igual a quanto? A 2. Então, 3x mais 2 vezes 2 é igual a 4, que vai dar 7. O 4 ele vai pular o muro, não é isso? Então, se ele vai pular o murinho da igualdade, ele vai mudar a operação. Então, se ele é positivo, ele passa a ser o quê? Negativo. X é igual a 3. X igual a 1. Beleza? Tranquilos? Então tá aí y igual a 2 e x igual a 1. Só para fazer uns comentáriozinhos finais, essa questão do x ou y você escolhe. A nível de cálculo, eu escolho da seguinte maneira. Quem são os coeficientes aqui? 2 e 3. 5 e 2. Então, é melhor multiplicar por 2 e 3 do que multiplicar por 5 e 2. Essa é a análise que eu faço a nível de cálculo, se eu precisar calcular. Mas, geralmente, no sistema, você só vai precisar calcular um valor. Só te interessa um elemento. Então, por exemplo, se eu quero descobrir o valor de x, eu escolho y, porque se eu escolho y, y vai ser anulado. Então, por exemplo,
Eu escolhi x, não foi? X vai ser anulado. Sobrou o valor de quem? De y. Então, se eu quero saber o valor de y, eu escolho x para anular, sempre o contrário. Se eu escolher y, vai anular o y e vai sobrar quem? O valor de x. Então, você vai escolher de acordo com a situação do problema. Lógico que nosso objetivo é encontrar tempo. Agora, se ele pedir os dois valores, você tem que encontrar x e y, aí você faz esse processo. Faz uma análise dos coeficientes. Então não pode esquecer esse passo a passo. Primeiro passo, você vai e encontra os termos. Escolhe a letra. Segundo passo, inverte os coeficientes multiplicando. Inverte a posição dos coeficientes multiplicando pelas equações. E terceiro, que é o maior erro de vocês, que esquece de fazer o comparativo dos sinais. Isso é muito importante. Além disso, não esqueça que toda a equação, e eu falei toda, será multiplicada nesse caso por 3 e nesse caso por menos 2. Por que eu estou falando isso? Porque se você esquecer um número na multiplicação, meus amigos, já foi. Perdeu a questão. Então é muito importante você ficar atento a esse detalhe. Toda a equação será multiplicada por 3. E toda a equação será multiplicada por menos 2. Tranquilos? Beleza? Vem comigo. Então, no próximo bloco eu vou fazer só mais uma e vou comentar sobre o método da substituição e da adição, e da comparação também. Então não saia daí, eu te espero para o segundo bloco.